Olá pessoal, eu sou o Guilherme Andrade, host do podcast Papo de Calçada. Eu vou dar continuidade aqui a uma série de vídeos que eu estou fazendo pelo YouTube, que são para falar um pouco sobre a minha experiência editando podcast e trocar algumas informações com vocês, né? Quem quiser deixar nos comentários aí alguma sugestão, alguma dica também, ou algum pedido, pode deixar que eu falo aqui na medida do possível. Eu tô com essa ideia de fazer um tipo de tutorial diferente, que é bater um papo com, com quem estiver vendo isso aqui enquanto eu estou editando. Aproveitar, né, que eu estou editando e usar esse tempo para fazer outras coisas. Esses vídeos não vão ser editados nem nada, eu vou deixar a corrida do jeito que tiver, porque para minimizar meu tempo também, eu não tenho muito tempo para ficar fazendo edição de vídeo bonitinha, tá? A ideia aqui é mais passar a experiência e vou fazer vídeos mais curtos também. Aí eu vou aproveitar que no vídeo anterior eu mostrei como que eu faço para equalizar, né? Como que eu faço para equalizar as vozes e tal, deixar tudo bonitinho, tudo no mesmo volume. Inclusive eu estou terminando de fazer isso aqui, que às vezes ainda fica um pouco, sabe? Tá vendo aqui? Tem que passar um compressor ali e tal. Eu já dei uma adiantada, porque eu já limpei as faixas. Tá? Eu vou mostrar aqui mais quando terminar de fazer o compressor. Mas aqueles picozinhos que dá aqui, é, né, ruídos, essas coisas, às vezes fica, o latido de um cachorro que fica solto. Eu tirei tudo já, ficou muito pouca coisa, só coisa assim que eu não sei se é ou se é uma risada, o que que é, então aí acaba deixando para tirar depois. Eu faço um tipo de edição que eu vou ouvindo todo o áudio e vou limpando, sabe? É, com a com o tempo que a gente vai gravando o podcast, conheço a equipe e tal, tem certas coisas que eu nem olho mais, sabe? Por exemplo, a faixa de áudio de alguém do meu podcast, que eu sei que a pessoa não é muito de gaguejar, não é muito de ficar repetindo as coisas, eu praticamente não edito, sabe? Eu deixo, só, tipo assim, tiro uns espaços no meio e tal, e uma coisa bem simples, sabe? Quando tem convidado, eu gosto de dar uma olhada, porque eu não estou acostumado a editar essa pessoa, então eu dou mais cuidado. Como essa aqui é um episódio, né, que teve lá a participação do pessoal do Prosa Errado. Tiveram dois convidados, então é um episódio que eu vou editar mesmo, assim, ouvir tudo, do começo ao fim e tal, porque eu não estou acostumado a editar eles. Então tem que pegar, né, do começo ao fim mesmo. Por exemplo, a minha voz, eu sei que eu, né, repito algumas coisas, falo né de vez em quando, entendeu, sabe? Mas isso daí não é coisa assim que vai ficar atrapalhando muito. Eu tenho costume de falar sabe? E aí, deixa eu ver se é isso aqui, quer ver? Tá vendo? Eu já até conheço onde é. Então isso aqui quando eu vejo assim, eu só dou uma ouvida rapidinho e tiro. Esse Zé, eu sei que eu falo muito isso. É bom tirar, tá? Tudo que é repetitivo é bom tirar, porque cansa o ouvido das pessoas, né? Tudo bem que às vezes a gente tem uma didática, né? Eu sou professor, tem um pessoal aqui no podcast que é professor. A gente sabe que, por exemplo, é comum a gente ficar repetindo. Você entendeu? Você sabe? Porque isso é uma retórica de você. Não é que você está perguntando se a pessoa entendeu mesmo ou até tá. Isso é um jeito de você dar uma pausa para a pessoa saber que você terminou o raciocínio. Então, se alguém tem uma dúvida, é aquela hora ali que a pessoa tem para perguntar ou para interferir. Então você vai, entendeu? Conclui mais ou menos assim, entendeu? É isso, entendeu? Aí se dá essa abertura. Isso é a minha visão, tá, gente? Eu não estudei, estudei pedagogia, eu não sou um pedagogo nem nada, não. Isso é minha experiência que fala isso, que eu percebo vendo professores da aula, dando aula. A gente vai percebendo isso e gravando podcast também, né? Gravando e editando podcast também.
Eita, apertei alguma coisa errada aqui. Aí voltou. Bom, aproveitando esse episódio, já que eu já fiz essa limpeza, os áudios estão até de certa forma bacana, eu vou aproveitar porque eu ia gravar um outro vídeo falando 10 dicas para quem vai gravar podcast. Ah, mas que 10 dicas é essa? É o segredo da arca perdida? É o cálice sagrado? Não. São 10 dicas, entre tantas dicas que eu poderia dar, eu escolhi 10 para as pessoas, né, que estiver vendo isso aqui e querer gravar o seu próprio podcast. Eu vou começar, é o seguinte. Primeira dica, defina bem o tema do seu podcast. Porque assim, quando a gente começa a gravar podcast, a gente quer falar de tudo. Na maioria dos casos. O papo de calçada começou assim. Ah, vamos falar de tudo. Papo de calçada, né? Você senta na calçada, conversar com seus amigos, você não sabe sobre o que você vai falar. Então, você pode falar de tudo. Mas, é bom a gente, depois de um tempo, começar a delimitar sobre o que a gente quer falar. Por quê? Porque a audiência ela vai acostumando a ouvir uma coisa e ela vai procurar mais sobre esse assunto. Ela quer te ouvir falar mais sobre um tipo de assunto. Então a gente vai começar a delimitar. Como a gente, aqui é uma dica para quem já está querendo começar a fazer podcast, você já pode pensar nisso antes de fazer o seu podcast, né? Quando eu comecei a fazer podcast, não tinha muita informação, eu nem sabia direito que tinha grupos, essas coisas. Eu ouvia, resolvi fazer com meus amigos. Depois que eu comecei a fazer, que eu fui correr atrás de olhar, tem grupo, tem isso, tem aquilo, tem o pessoal que dá dica. E aí eu fui aprendendo também, né? Gente, isso aqui que eu faço, olha. Tá vendo que aqui tá meio encavalado? Essa faixa com essa, tá meio encavalado aqui, né? Aí para eu não precisar cortar aqui em cima, cortar aqui, cortar tudo, afastar, não sei o que, emendar, o que eu faço? Eu venho aqui, seleciono, tá vendo que tem um espacinho aqui? Dou um Ctrl X, clico aqui do lado e dou um Ctrl V. Porque a faixa continua do mesmo tamanho, não muda, aí não desincroniza. Isso dá um alívio, uma rapidez. Sabe, porque às vezes realmente as faixas ficam encavaladas, uma pessoa interrompe a outra e tal. Então você tem que tirar isso. E aí dá pra fazer esse esquema sem desincronizar o áudio, tá bom? Mas aí o negócio lá de definir o tema é porque aí você já, né, já define o seu tema, a pessoa vai procurar o seu podcast pelo seu tema. Então, você tem um tema bem definido, é bacana. Ah, você pode falar de tudo? Pode, né? Claro que pode, todo mundo pode. O podcast de maior sucesso no Brasil aí é o Nerdcast, que fala de tudo, né? Os caras falam de tudo e funciona, né? Só que o que acontece? Eles falam de tudo, mas se você reparar, deixa eu só ver o que é isso. Cool. Tá? Se você reparar, eles levam especialistas para falar sobre os assuntos que eles não sabem. Você vai matar o vilão. E no final sempre. Entendeu? Eles vão levar pessoas para falar do que eles não sabem. Então é meio que impossível você falar de tudo, tá? Porque, né, você não sabe de tudo, ou você pode correr um grande risco de falar bobeira. Então ter um tema bem definido vai te ajudar nisso. Ah, mas e aí? E se eu quiser falar de uma coisa que eu não sei e tal, mas pô, eu acho tão legal. Cara, convida alguém. Convida alguém que saiba falar sobre o assunto. Tem tanta gente aí na podosfera, tanta gente que sabe falar, sabe sobre diversos assuntos. Convida. Essa é até uma outra dica que eu tenho, convide outros podcasts para participar. É tão legal, sabe? É muito bom. Acabou. O cara usa o Kamehameha, acabou com O Dragon Ball. Cara, aqui é uma risadinha meio coisa. Eu vou tirar essa risadinha aqui. Kamehameha, acabou. O cara usa o Kamehameha, acabou com O Dragon Ball. Aí. Deixa eu só ver o que é isso. Nem sabia, nem protagonista. Isso aqui também pode tirar. Porque convida outros podcasts. Esses podcasts vão fazer ali um network com você.
vão agregar, entendeu? Você vai divulgar o podcast de alguém que às vezes você admira, a pessoa vai divulgar o seu podcast também. É tão legal a gente participar dos podcasts dos outros, entendeu? Também é legal convidar as pessoas para participar do nosso. Então já dei duas dicas aí. Primeiro, defina bem o tema do seu podcast. E segundo, convide pessoas para participar do seu podcast depois que você já tiver ele. Tá bom? A terceira dica é grave gavetas. Ah, mas isso é uma dica que eu demorei para aprender, cara. E eu passei muita raiva com isso até eu aprender. Grave gavetas. O que é gaveta? O que a gente chama de gaveta? Só um minuto. Dita, né? Chega um ponto que o herói vira o Vegeta, né? Ele é o príncipe, né, pô? Porque o Goku vai. O Goku só faz merda. Bom, por que criar gavetas? Bom, imagina que você tem um podcast, no meu caso aqui, né? O Papo de Calçada é um podcast semanal. Pô, Tipo, você vê. toda semana tem que sair um episódio. É obrigatório. Certo? Tá vendo? Esse certo aqui, ó. Certo? Isso aqui pode tirar. Toda semana a gente tem que lançar um episódio. Consequentemente, toda semana a gente tem que gravar um episódio. Tá? Todo domingo o Papo de Calçada se reúne. Isso aí vai duas dicas aí. Se você ouve o Papo de Calçado, você já deve ter percebido Conselho. que às vezes não repete muita bancada, tá? Não repete muita bancada do Papo de Calçada. Por quê? A equipe é grande. E a equipe é grande de propósito. Porque todo mundo no Papo de Calçada, graças a Deus, tem o seu trabalho. Todo mundo trabalha. Todo mundo tem família. Todo mundo tem mil e uma afazeres. E a gente grava podcast porque a gente gosta, porque a gente é amigo, porque a gente adora falar, porque a gente adora dar opinião em tudo e tudo mais. Só que não é todo domingo que todo mundo está disponível. Eu tô porque na maioria das vezes eu me programo para estar todo domingo. É o meu futebol do final de semana gravar podcast. Então, todo domingo à noite eu tô lá para gravar. Quando eu não posso, tem o Paulo, tem o Bruno que me substituem, né? O Paulo já recentemente aí já foi host de alguns episódios, né? Então, até nisso também a gente já está se programando para quando não ficar dependendo de mim para gravar podcast. Deixa eu só ouvir isso aqui que é. Mas a voz depois do que foi. Goku, a voz do Goku é totalmente de cara. criança. Porque é uma mulher. Cara, isso aqui. Isso aqui a gente vai fazer assim, ó. É diferente, A sabe? voz do Goku é totalmente de criança. Diferente, A sabe? voz do Goku é totalmente de criança. A voz é diferente, cara. A voz do Goku é totalmente. Porra, desculpa o palavrão, mas deu um estalo aqui. Mas a voz depois do que foi. Goku, É, a voz do Goku é totalmente de cara. criança. Porque é uma mulher. Cara, vou ter que fazer uma gambiarra aqui porque deu um estalo aqui, não sei da É onde. totalmente de cara. criança. É totalmente de criança. Cara, isso aqui. Puxa, isso aqui. A voz do Goku é totalmente de A voz é criança. diferente, cara. Porque é uma mulher ainda que dublava ele. É totalmente de criança. É totalmente de Tá repetindo o cu aqui do Goku duas vezes. Deixa eu ver se vai ficar bom assim. Bom, de vez em quando a gente tem que fazer essas gambiarra, tá? Que É diferente, sabe? a voz do Goku é totalmente de criança. A voz não tem isso aqui ainda, deixa eu ver o que é isso. Tem gente que tem mania de gravar podcast batendo na mesa. Então, a pessoa não percebe, né, Gabriel? Um abraço pra você. sabe? A voz do Goku é totalmente de A criança. voz é Bonito demais, nem parece, tá vendo? Então, é isso aí a magia da edição. Isso aí a gente consegue fazer. Agora, salvar áudio porqueira não dá, né?
Bom, o que eu tava falando? Negócio da gaveta. Bom, aí a gente tem episódio toda semana. A gente tem que sair episódio toda semana. Toda quinta-feira tá no ar o Papo de Calçada. Consequentemente, a gente tem que gravar toda semana. Aí, mas não dá, sabe? A gente tem, todo mundo tem seus compromissos e tal. Então, o que a gente faz? A gente começa a criar gaveta. Esse ano, eu sempre trabalhei assim. Quando eu comecei a perceber isso, eu sempre tinha 2 episódios. Tava sempre 2 episódios à frente do que ia publicar. Então, eu estava gravando um episódio que ia sair daqui 15 ou 21 dias, tá? 2 episódios à frente. E aí, só que aí, o que acontece? Chegou no final do ano, no ano passado, nós temos o especial Gavetão. O que é o especial Gavetão? É um episódio que nós gravamos tudo no mesmo dia. E aí a gente faz uma super confraternização, tá? É que teve essa mudança. Esses aham eu tiro também, tá, gente? A gente faz uma super confraternização, senta, grava, entendeu? Sei lá, grava umas 4 horas de uma vez. E depois separa em 3 episódios. Foi assim o primeiro, foi assim no segundo. Esse ano deve ser um pouco diferente, que a gente tá com umas ideias aí um pouco diferentes. É? E aí, só que com 2 episódios à frente, o que acontece? Como eu já falei, a gente tem uma equipe de muitos professores. E professor no final do ano é uma loucura, porque tem que fechar a nota, tem que fechar diário, é reunião, é não sei o que, é um monte de coisa. E novembro pra frente é uma bagunça. Se você é professor, se você conhece algum professor, você já deve imaginar como que é a vida dessa pessoa em final de ano. Então, chegava ali dezembro, tá? A gente, sei lá, gravava até início de dezembro. Chegava dezembro, a gente marcava no início de dezembro o especial Gavetão, e era o que ia, sabe? Só que o legal do especial Gavetão é se todo mundo participar. Já acabava que não dava para todo mundo participar. E aí já tinha que voltar logo em janeiro para gravar de novo, porque acabava, né? O especial Gavetão, tinha que voltar a gravar. Esse ano, o que eu tô fazendo? Eu tô gravando muito gaveta, mas muita. Eu devo estar aí com uns 10 episódios gravados que não foi ao ar ainda, que tá guardado. Ah, mas por que você tá fazendo isso? Porque vai chegar lá em novembro, eu vou parar. E eu vou voltar a gravar só lá em fevereiro. Entendeu? Eu vou tirar. Apesar de janeiro ser um bom mês para eu gravar podcast, porque geralmente eu tô de boa. Mas se eu for gravar, vai ser mais gaveta por ano. Então, eu não tô. Eu vou dar férias pra mim e pra minha equipe. Entendeu? Se o pessoal quiser viajar, quiser ir pra praia, se já tudo tiver voltado ao normal, né? Nós estamos aí na quarentena. Acredito que janeiro, não sei o que vai ser normal, mas eu acho que vai dar pra. Já vai estar mais tranquilo as coisas, né? Vai dar pra dar um rolezinho no shopping e tal, matar a saudade, aqueles amigos que você não vê. Então, ou então os trabalhos vão estar loucura, né? Porque as escolas vão voltar e vai estar um caos. Eu estou imaginando, estou me antecipando a isso. Mas a gaveta é isso. A gaveta é você ter episódio para lançar e não ficar no sufoco. Porque o maior sufoco dos podcasts não é gravar. Gravar é de boa. Gravar aparece gente, você convida, isso é tranquilo. O difícil é ter episódio para editar. Entendeu? Por quê? Você pode gravar tranquilo, sabe? Você grava tranquilo. Mas e o dia de gravar? Aí vai chegando o dia, e aí você começa aquela correria, entendeu? Ah, tem que gravar. Ah, tem que editar. Ah, tem que não sei o que. E aí vai acumulando, vai acumulando, vai acumulando. O que eu faço? Cara, eu tenho aqui gravado. Tenho, sei lá, não precisa ser essa loucura de 10 episódios que eu tô nela. Porque, só um minuto. Que eu. Essa risada aqui pode tirar. Por quê? Porque também, né, você não vai, sei lá, meio que você queira tirar aí uns 15 dias sem gravar podcast, daqui a pouco você volta ao normal. Gravar podcast é legal. Mas é bom você ter sua gaveta, entendeu? Você, essa semana ninguém vai conseguir gravar. Pô, então você não vai ficar sem publicar episódio. Por quê? Você já tem gaveta. Você já tem episódio ali na gaveta para publicar.
Entendeu? Você perde isso. Isso não gera tensão no grupo, sabe? Porque o grupo, você não pode criar um grupo para gravar podcast e começar a ter conflito. Por quê? Senão daqui a pouco o podcast acaba. Tá? Isso é verdade. Vou dar essa dica também. Tá? Evite conflito no seu grupo. Entenda com quem você está gravando. Conheça as pessoas. Conheça os problemas das pessoas que você está gravando. Tá? Porque isso faz parte. Tá? Se você é o host, você é a pessoa que está encabeçando o projeto, você. Ou não, ou mesmo se não é. Tá? Mesmo se não é. Conheça as pessoas. Saiba as dificuldades das pessoas. Tá? Saiba o porquê. Às vezes a pessoa fala pouco, porque às vezes a pessoa não consegue gravar. Eu acho que foi ele que me. Sabe, entenda as pessoas, porque isso não vai gerar conflito no seu grupo. Quanto mais conflitos você tiver, as pessoas vão começar a sair, as pessoas vão começar a ficar com raiva, a pessoa vai fazer birra, não vai querer gravar, não vai querer isso, não vai querer aquilo, vai sabotar a pauta, entendeu? Então, se você tem que ter, se você está administrando uma equipe, se você está na frente ali, você tem que ter estratégias para manter tudo sob ordem, né? A gente tem que ter esse tipo de estratégia. Porque senão, meu amigo, podcaster é um bicho que tem um ego do caramba, tá? Podcaster tem muito ego. Se você não sabe trabalhar com esse ego, não vai dar certo, tá? Podcaster quer ficar famoso, podcaster quer falar, sabe falar mais que os outros. Podcaster é palestrinha? É mesmo, é por isso que a gente grava podcast, porque a gente fala pra caramba. Se a gente não tivesse nada para falar, a gente não gravava podcast, tá? Então, tome esses cuidados. Daí já foi 2 dicas, mais 2 dicas também. Grave gavetas, que é importante, vai fazer falta, tá? Eu gravo semanal. Quantos de gaveta que eu devo ter? Sei lá, pelo menos uns 2 episódios de gaveta, sabe? E aí você se vira. Eu gravo quinzenal. Pelo menos um, né? Eu gravo mensal, porra. Se aí dentro de um mês você não conseguir gravar um episódio e lançar, também, né? Aí é sacanagem. Tá de brincation. Mas vai depender muito da sua frequência. Quanto maior a frequência, mais gaveta eu te aconselho a ter. Tá? Pra você não ficar refém do improvável. Porque quando a gente não se precave, né? Não se precaver, a gente fica refém do improvável. Se acontecer alguma cagada, você dançou e a culpa é de quem? É sua, tá bom? E a segunda dica é conheça a sua equipe, cara. Saiba com quem você está gravando, sabe? Cria uma amizade. Eu vou montar uma equipe num grupo, não sei o que. O Papo de Calçado surgiu assim, tá? O Papo de Calçado surgiu uma ideia minha com os amigos não puderam continuar. Aí eu fui pra internet, gente, quem quer gravar podcast? Vamos montar um podcast? Vamos. Cara, eu conheci gente que hoje em dia são meus amigos, que eu nunca seria amigo dessas pessoas, sabe por quê? Porque tem uma que tá lá em Pernambuco, o outro tá no Rio de Janeiro, o outro tá no Paraná, o outro tá em Santa Catarina, o outro tá em São Paulo, né? Entendeu? É gente assim que eu nunca ia trombar na minha vida. Trombei por causa da internet. Com o tempo a gente foi se conhecendo, a gente sabe, senta. Tem dia que a gente não grava. Tem semana que a gente senta pra bater papo. E aí, gente, como é que tá a vida? Grupo do WhatsApp é mais pra fazer fofoca da vida da gente do que pra marcar pauta de podcast. Porque todo mundo já sabe, é domingo, 21 horas, gravação do Papo de Calçada. Quem pode, quem não pode, semana que vem, tá? É isso, a gente fala, gente, a pauta dessa semana é tal, tá? Beleza, não precisa marcar horário, não precisa nada. Antigamente, a gente tinha um lance assim, que dia que nós vamos gravar na semana? Só que isso dava dor de cabeça pra mim. E eu não gosto de dor de cabeça, sabe? Eu evito dor de cabeça. Às vezes essas pessoas perguntam assim, Guilherme, você faz muita coisa. Você faz isso, você faz não sei o que, você trabalha, você faz podcast, faz não sei o que, agora tá fazendo vídeo pro YouTube. Gente, isso aqui é organização e planejamento, tá? Isso se chama organização e planejamento. Eu organizo as coisas, eu não quebro a cabeça. Eu tava vendo que, gravar toda semana num dia diferente, eu tinha que ficar naquela preocupação. Será que hoje dá? Será que não? Será que dá? Será que não? Gente, que dia que pode? Eu posso... Aí, o que nós fizemos? Gente, qual que é o dia da semana que todo mundo provavelmente vai poder?
Ah, domingo. Beleza. É o dia mais provável. Porque quem estuda à noite, quem trabalha à noite dia de semana, não vai poder dia de semana. Ó, sábado geralmente é o dia que todo mundo sai, né? Todo mundo é gente. Antes da pandemia, existia uma coisa que era você sair no final de semana. Então, sábado é aquele dia que todo mundo saía e ia se divertir, beleza. Não dá pra gravar sábado à noite. O que sobrou? Domingo à noite. Gente, domingo à noite o que vocês fazem? Ah, eu vejo Faustão, vejo o Fantástico e vou dormir. Bom, então em vez de ver o Fantástico, né? Vamos gravar podcast? Vamos. E aí agora a gente grava o Papo de Calçada todo domingo às 21 horas, porque é o dia que dá pra todo mundo. É o dia mais fácil pra todo mundo. Toda semana dá pra todo mundo? Não. Mas se der pra 3 pessoas, a gente tem uma equipe pra gravar podcast. O mínimo é 3. A gente já gravou com 2? Já. Mas, né, sempre agora, como a gente tá aí, eu acho que em 8 participantes, mais ou menos, 7. Depende, tem gente que grava só o TV, tem gente que não grava papo de calçado. Pera aí. E vendo ele indo atrás por isso também. Vendo ele. Então, né, sempre vai dar. E quando eu vejo que não vai dar, eu chamo alguém, entendeu? Convido, vocês podem ver que tem muitos convidados no Papo de Calçado. Pessoal aí do Podcasters Unidos, que eu vou conhecendo, que eu vou trocando ideia. Pessoal que às vezes a gente se encontra por aí no Hangout, em alguma coisa assim. E fala, ó, vamos gravar e tal, gostei do seu papo e tal, você aceita, você é bom nisso. Às vezes eu escuto o podcast das pessoas, se eu não me engano, o Miopia foi um podcast que eu nem conheci os caras. Ah não, conheci sim, desculpa. Foi o Haja Coração, antes é um podcast que tinha de futebol, que tem 2 participantes lá que fazem o Miopia hoje em dia também. O Haja Coração eu ouvia, não conhecia os caras. Um dia eu chamei, falei, gente, vocês topam gravar com a gente e tal? Pô, sou fã desse trabalho de vocês e tal. Pô, os caras vieram, gravaram um episódio sensacional. Depois convidaram a gente para participar lá no Miopia. Depois eu convidei, sabe? Então, assim, a gente acaba criando um laço aí, um network, né? Que um vai no podcast de outros, se ajuda a divulgar e essas coisas tudo. Entendeu? E isso me ajuda bastante. Ó, tá vendo? Tá bem baixinho. Por isso tem que tomar cuidado. Aqui a gente dá uma normalizada aqui. Deixa eu ver aqui. Entendeu? E isso me ajuda bastante. Aqui, isso aqui pode tirar. Você entendeu? Pra melhorar. Isso me ajuda bastante até o final dele. Mano, é uma das grandes Ele- lições. Bom, é isso. Eu vou parar esse vídeo por aqui, porque eu acho que ele já tá ficando grande. Depois eu volto com mais dicas. Tem mais dicas, tem um bocado de dica, tá? Mas é isso, gente. Eu espero que esse vídeo tenha ficado legal. Eu consegui até mostrar algumas coisas aqui que eu faço na edição. E eu vou fazer esse formato daqui pra frente, tá? Então esperem aí, sei lá, uma vez por semana, de 15 dias vai sair um videozinho desse. Ouve aí o Papo de Calçada, ouve o pessoal do Prosa Errada, que eu tô editando esse episódio aqui. Ouve o episódio sobre desenhos e animes, né? O que eu aprendi com os desenhos, que tá bem legal também. E comenta aí alguma dica, alguma coisa, alguma dúvida. Se você quer aprender alguma coisa no Audacity que você não sabe, manda aí, tá? Que se eu puder, eu ajudo. Se eu souber, eu ajudo. Valeu, gente. Um abraço e até a próxima.